Rapaziada, aí o Boto que tá no terceiro episódio do MengoCast, né? Aquele podcast da Flamengo TV, junto com o João Guilherme. E ele falou mais ainda sobre a base, tá? Sobre aquela reformulação, né? Várias coisas ali. E eu vou pegar aqui essa parte especificamente pra gente poder olhar e conversar no final, beleza? Tamo junto, vamos ver aqui. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e vambora. Que ele sempre teve. E eu percebo que você é um profissional muito preocupado com isso. E você trabalha hoje num clube que tem uma longa história em categorias de base e uma tradição muito grande de revelar jogadores. Né? É realmente uma parte que eu gosto muito. Eu fui muitos anos treinador de base, né? E de formação, que é como nós chamamos em Portugal, mas fui muitos anos treinador de base e depois muitos anos ligado ao scouting. E aquilo que os clubes sempre vieram buscar aqui ao Brasil é o talento, é a irreverência do jogador brasileiro, e eu acho que a partir de uma certa altura, porque havia uma ideia errada de que o jogador brasileiro não era bom taticamente, não era intenso, que tinha dificuldades na Europa para se impor, o que é uma ideia completamente falsa, não é? Basta olhar o número de brasileiros que jogam ainda hoje na Europa para se ver que isso é uma ideia falsa. Eu acho que se começou a imitar coisas que se faziam na Europa para dar aos jogadores algumas valências que fizeram com que os jogadores brasileiros ficassem piores. Eu costumo dizer isto na brincadeira, há muitos amigos que tenho aqui no Brasil, que eu dizia assim: se for para vir buscar altos, fortes, intensos, rápidos, vamos à Dinamarca, que são mais baratos do que no Brasil. Não é? A gente vem aqui buscar talento, vem aqui buscar aquela irreverência, a própria conhecimento do jogo quase empírico que o jogador brasileiro tem, que eu acho que é uma falsidade dizer que o jogador brasileiro não entende taticamente. Não. Entende à sua maneira e acrescenta até na sua maneira, ou acrescentava na sua maneira de ver o jogo, acrescentava coisas novas que faziam a diferença na seleção brasileira e faziam em todos os clubes que tinham muitos jogadores brasileiros. Portugal foi um importador de jogadores brasileiros muito grande mesmo, e aquilo que procurávamos era talento, habilidade, intuição. Eu estou a falar de intuição, eu estou-me a lembrar de zagueiros centrais que o Benfica teve, e que todos eles não, o Ricardo não jogou aqui no Flamengo, mas dois deles, o Mozart e o Aldair, grandes, sim. Eram zagueiros, mas eram zagueiros diferentes, com uma intuição para o jogo, com uma qualidade depois quando tinham a bola, que marcaram muito o futebol português e aquilo que depois se começou a pedir dos zagueiros. Tem muito a ver com o Mozart, com o Ricardo e com o Aldair. E eu acho que esses jogadores, por via de uma falsa ideia de que na Europa se procura outro tipo de jogador, começaram a desaparecer. Começou-se a encostar o número 10 nas bandas, não é? Na ponta. Deixou de haver número 10. E a gente tem sofrido hoje, não só na seleção brasileira, mas no Flamengo, com essa falta de número 10, né, que ele tá falando aqui. Essa transformação toda da base, né, da revelação de novos jogadores, foi se criando uma coisa muito europeia e deixou aquele talento brasileiro de lado, né? Então é meio... Começou-se a valorizar coisas que, no meu entendimento, não deviam ser valorizadas, principalmente num país como o Brasil. E há hoje, de uma forma preocupante, um déficit de talento nas seleções jovens do Brasil. Eu já nem falo na principal, não é? Que ainda tem algum, mas olhando, por exemplo, do meu tempo de Shakhtar, que eu conhecia todas as seleções, desde o sub-16, quando começava a primeira seleção, eu conhecia os jogadores todos. Sim. Estamos a falar da geração de 98, 99, 00, 01. Esses jogadores eu conheço-os todos, eu levei muitos para o Shakhtar e outros gostava de ter levado, mas foram para o Real Madrid. Havia muito talento. A partir dessa altura
Começou a diminuir. Diminuir. Hoje não é assim tão fácil encontrar jogadores diferentes daquilo que há na Europa aqui no Brasil. E eu acho que isso é preocupante para o futebol brasileiro. Você está no maior clube do Brasil, que é o Flamengo. E que, como eu já citei, tem uma base muito forte, muito tradicional, todo um histórico. Qual é a sua ideia e qual é o seu projeto exatamente para resgatar isso aqui no Flamengo e isso espalhar para o futebol brasileiro? Recuperar essa essência e aumentar esse nível de talento? A primeira medida que foi tomada, porque o trabalho na base é um trabalho mais que não é tão visível, ou seja, não é tão visível a curto prazo, não é? A primeira grande medida foi mudar o perfil de jogador que entrava no Flamengo. Ou seja, havia aqui até do ponto de vista, depois daquilo que nos servia aqui para o profissional, sim, havia um desfazamento muito grande entre aquilo que eram as ideias do Filipe, neste caso, mas que eu acho que é o DNA do Flamengo. Jogador técnico, jogador bom, rápido, que gosta de ter a bola, para aquilo que havia na base, que é um jogador mais físico, um jogador mais maturado, que realmente às vezes até nos ganha campeonatos, mas depois não tem progressão para a equipa sénior, nem para melhor, e essa medida para mim era essencial, mudar o perfil do jogador que vamos buscar para estar aqui na base. Teve uma cena recente, numa visita anterior aqui ao Ninho do Urubu, quando nós conversamos com o Danilo, aqui mesmo nessa sala, e num dos corredores aqui eu encontrei com o Carlos Noval, né, que é um dos diretores aqui da base do Flamengo. E eu fui cumprimentá-lo. Parabéns pelo título, né, da Libertadores Sub-20, Flamengo bicampeão. E aí ele me respondeu o seguinte, muito obrigado, mas o que nós estamos preocupados, e o mais importante para nós, é formar os jogadores e formar também o cidadão. O título é importante, mas isso é mais importante para nós. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu achei uma mensagem muito interessante. Nessa questão que o João fala, a gente vê muito com uma entrevista que teve do Wallace Ian, falando que ele melhorou muito também o mental. O próprio Wesley também melhorou muito o mental, né? O jeito de aprender, a lidar com as coisas e tal. Isso é muito importante para um jogador que vem da base. Os títulos são sempre importantes, né? Mas não podem, por se querer ganhar na base, inverter todo o processo. Ou seja, é muito mais fácil ganhar com jogadores que fisicamente estão maturados, mesmo que em termos de qualidade se veja que não têm pernas para andar, não é? Para chegar lá. Mas fisicamente eles estão mais maturados, estão melhores que os outros, vão fazer a diferença, principalmente nos escalões mais baixos. O ganhar na formação não pode cortar tudo o resto que é importante. Entendi. Não pode cortar. Eu estive num clube que era o Alverca, em Portugal, era um clube de primeira divisão, e um ano fomos campeões de Sub-19. Sub-19 é o equivalente aqui a Sub-20. E lembro-me de sentar-me com várias pessoas e dizermos assim, isto foi bom, não foi para os jogadores que ganharam, porque eles não vão chegar a lado nenhum. Foi bom, foi para nós, os treinadores, que nos deu uma projeção enorme, porque daquela equipa chegar à primeira divisão chegaram 2 jogadores e sem grande sucesso. Sim. Está a perceber? E é isso que não pode acontecer. O ganhar tem que ser uma consequência de qualquer coisa que está bem feito e não o objetivo primordial. Vamos ganhar o Sub-20, o Sub-17, o Sub-14, o Sub-15. Não, isso não pode ser de maneira nenhuma o foco e o objetivo. Esse é o X da questão, né? Talvez por isso a gente tenha chegado a esse diagnóstico da sua resposta. Exatamente. Anterior, né? Agora o que nós temos que ter é jogadores com o perfil que nós queremos para chegarem à equipa principal. É óbvio que não vão chegar todos, mas chegarem 1 ou 2 é muito bom, e se dos outros os vendermos por bom valor também é muito bom. Agora não podemos chegar, não termos ninguém, ou
os jogadores que chegam não têm o perfil indicado, e isso passa-se muito, esse diagnóstico é fácil de fazer, passa-se muito porque havia uma sede muito grande de ganhar títulos na base. Sim. E na minha ideia, esse nunca pode ser o caminho. E a ideia muito interessante, acaba de chegar um técnico português aqui para o Sub-20, né, o Nuno. A ideia muito interessante de implementar um estilo de jogo desde a primeira categoria até o profissional. Gostaria que você falasse sobre isso, por favor. De certeza estão mais preparados para falar disso do que eu, mas eu, o que me lembro do Flamengo, aquela equipa campeã do mundo, Sim. era um jogo técnico, um jogo dominante, protagonista, e é isso que nós estamos a resgatar. Hoje olhamos para o Flamengo do Felipe e é uma equipa que quer sempre ter a bola, quer propor o jogo, não especula nada, porque esse é o DNA, é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas estão no Maracanã, vibram, é com esse tipo de jogo. E os jogadores na base têm que ser habituados a jogar assim. Não faz sentido nenhum para eu ganhar um título qualquer de sub qualquer coisa, jogar com a equipa toda fechada atrás, não é? Com 2 jogadores muito rápidos na frente e jogar em contra-ataque, porque isso não é o DNA do Flamengo. Os jogadores que são habituados a jogar assim, depois vão ter dificuldades em jogar da maneira que nós queremos jogar no profissional. Portanto, vai haver aqui uma ideia geral, não quer dizer que toda a gente vai jogar da mesma maneira, porque isso até depende, isso até depois podemos falar disso. Por exemplo, sei lá, nós jogamos em 4-4-2, não é? Ou 4-3-3, e você tem num escalão 2 avançados muito bons que ambos têm potencial para chegar à primeira equipa. Por que não mudar para que joguem os 2, não é? Mais do que um sistema de jogo, é uma forma de jogar. A forma de jogar é que tem que ser igual. O jogador do Flamengo tem que ser um jogador que gosta de ter a bola, que gosta de dominar, que gosta de atacar todo o tempo, que não se importa de correr riscos. E isso é que é o DNA do Flamengo. Acho que aí toda a gente vai concordar comigo, porque é isso que as pessoas querem ver, não é? Querem ver um Flamengo que tenha a bola, que ataque todo o tempo, não querem ver um Flamengo fechado cá atrás à espera de qualquer coisa aconteça para ganhar um jogo por 1-0. E isso vamos ter que começar a implementar na base, com essa forma de jogar e com jogadores que interpretem bem essa forma de jogar. E aí está o perfil de jogador, que é a primeira coisa que nós temos que mudar. Tá aí, rapaziada, tá aí um trecho aí dessa entrevista, né? Depois se aparecer mais coisa aqui, eu trago aqui pra vocês também, mas eu separei esse trecho aí pra vocês, porque é uma parada que eu confio muito no Boto, cara. Desde que ele chegou, ele tem feito muito, falado muito sobre a base, falando que já fez algumas mudanças lá, né? Dentro da base, algumas sutis, outras mais radicais e tal. A gente viu muita demissão, muitos jogadores às vezes sendo liberados, mas é porque tem coisa sendo mudada. Porque realmente, assim, não é que a base tá ruim, mas o foco não é ganhar título na base. O foco é transformar um jogador bom, trazer o DNA do clube, do Flamengo, né? E colocar eles para ficarem o mais prontos possíveis para poder ir para o time principal, né? Esse é o principal foco daqui para frente. Não é ganhar título. A gente quer ganhar o título? É lógico, quer ganhar o título, mas o foco tem que ser jogar bem, né? Desenvolver os jogadores, o perfil dos jogadores, e aí, se vier o título, veio com base nesse estilo de jogo. Não só o foco de ganhar por ganhar, né? Não na base, pelo menos. No principal a gente quer ganhar sempre, mas na base tem que ter esse foco principal na formação realmente do jogador. E, cara, eu confio muito no trabalho do Boto. Lógico que a curto prazo talvez a gente não veja assim uma transformação muito grande. Mas a longo prazo, cara, pode ser uma coisa muito interessante. E eu espero que seja, se for algo positivo realmente, que seja algo implantado, né, implementado para outras diretorias, caso essa daqui acabe não ficando para a próxima, e às vezes acabam tirando o Boto, mas eu espero que, se for uma coisa boa, que fique para próximas, né? E, cara, é muito bom ter alguém que realmente conheça a base, conhece o futebol e que queira trazer de volta esse espírito,
esse DNA do jogador brasileiro de volta, cara. Que a gente tá mesmo precisando muito de jogadores técnicos, camisas 10, não só para o nosso time aqui, para o Flamengo, mas para a seleção brasileira. Precisamos encontrar mais jogadores assim. E é o que ele falou aqui, já está, né, já foi mudada essa questão de trazer jogadores, o perfil de jogador já vai mudar. Então, é isso. Comenta aí o que você achou, né, dessa parte da entrevista. Se você quiser assistir ela inteira, né, eu vou deixar o link aqui, né, lá na Flamengo TV, lógico. Então, vai lá, assiste tudo, porque, cara, tem muita coisa boa que o Boto tem muito a agregar pro Flamengo. Muito, muito mesmo. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.